Conta a história que ao final de uma de suas demonstrações sobre o efeito da indução eletromagnética, um importante político teria perguntado a Faraday: Ok, mas para que serve isso? E Faraday teria respondido com uma pergunta: Ora, para que serve um bebê recém-nascido? Naquela época, Faraday certamente não poderia saber todo o impacto que o seu bebê recém-nascido causaria no mundo. Nesse vídeo, eu vou apresentar aplicações que vão deixar evidente o poder revolucionário da indução eletromagnética. Olá pessoal, sou eu, Desfilete, físico e professor. Trabalho na Universidade Federal de São Paulo. Bem-vindo ao Verve Científica. Os princípios que regem o mundo são poucos e muitos são simples de entender. Aqui no canal eu apresento todos eles. Invista no seu conhecimento assistindo o nosso conteúdo. Se inscreva e ative o seu sininho. Entre todas as possíveis aplicações da indução eletromagnética, não há dúvida de que as mais importantes se referem ao funcionamento dos motores, geradores e transformadores elétricos. Esses dispositivos estão difundidos por toda a vida cotidiana e consistem num componente crítico de praticamente todos os setores da sociedade. Motores e geradores têm a mesma estrutura básica e funcionam de acordo com o mesmo mecanismo subjacente. Ambos convertem um tipo de energia em outro. A diferença está na forma como eles operam e, consequentemente, nas suas aplicações. Já os transformadores, por outro lado, são dispositivos diferentes. Eles são projetados para aumentar ou diminuir a tensão entre dois circuitos, mantendo a frequência da corrente. Praticamente toda a energia elétrica que usamos diariamente é processada através de um transformador em algum momento. A importância desses dispositivos é tamanha que seu funcionamento detalhado será descrito em vídeos futuros, ainda nessa série. Outra aplicação importante da indução eletromagnética são detectores de metais, como aqueles usados em aeroportos para segurança. Esses detectores parecem misteriosos. Como é que eles podem detectar a presença de qualquer metal, e não apenas aqueles materiais magnéticos como ferro, e ao mesmo tempo não ser capaz de detectar plásticos ou outros materiais? Os detectores de metais funcionam por causa das correntes induzidas. Eles consistem em duas bobinas, uma bobina transmissora e uma bobina receptora. Uma corrente alternada de alta frequência na bobina do transmissor gera um campo magnético alternado ao longo do eixo. Este campo magnético cria um fluxo variável através da bobina receptora e causa nela uma corrente induzida alternada. O transmissor e o receptor são semelhantes a um transformador. Suponha que um pedaço de metal seja colocado entre o transmissor e o receptor. O campo magnético alternado através do metal induz correntes em um plano paralelo às bobinas do transmissor e do receptor. A bobina do receptor, então, responde à superposição do campo magnético do transmissor e do campo magnético das correntes induzidas. Como as correntes induzidas tentam impedir com que o fluxo mude, de acordo com a lei de Lenz, o campo líquido no receptor diminui quando o pedaço de metal é inserido entre as bobinas. Assim, os circuitos eletrônicos detectam a diminuição da corrente na bobina do receptor e disparam um alarme. Agora, como as correntes induzidas não podem fluir em um material isolante, como o plástico, por exemplo, então esse dispositivo vai detectar apenas metais. Uma aplicação cotidiana da lei de Faraday pode ser encontrada em um tipo de microfone conhecido como microfone dinâmico. Esses dispositivos empregam um ímã permanente estacionário e uma bobina de fio presa a um diafragma móvel. Quando uma onda sonora atinge o microfone, faz com que o diafragma oscila, movendo a bobina alternadamente para mais perto e para mais longe do ímã. Este movimento altera o fluxo magnético através da bobina, que por sua vez produz uma força eletromotriz induzida. Conectar a bobina a um amplificador aumenta a magnitude da força eletromotriz induzida o suficiente para alimentar um conjunto de alto-falantes. O guitarrista americano de pop jazz Les Paul aplicou essa mesma física aos instrumentos musicais quando fez a primeira guitarra elétrica de corpo sólido em 1941. Numa guitarra elétrica típica, o captador é simplesmente um pequeno ímã permanente com uma bobina enrolada. Esse ímã produz um campo forte o suficiente para produzir uma magnetização na corda da guitarra de aço, que é a parte móvel do sistema. Quando a corda é tocada, o seu movimento oscilatório altera o fluxo magnético na bobina, induzindo assim uma força eletromotriz que pode ser amplificada.
Uma guitarra elétrica típica, cujo nome mais apropriado deveria ser guitarra magnética, tem 2 ou 3 conjuntos de capacitores, cada um posicionado para amplificar um harmônico diferente das cordas vibrantes. A indução eletromagnética também se aplica ao funcionamento dos discos rígidos de computadores, leitores de cartão de crédito, tocadores de fitas de áudio e no uso de caixas eletrônicos. Nesses dispositivos, as informações são registradas em um material magnético por meio de um eletroímã para produzir regiões de magnetização oposta. Quando a informação deve ser lida, o material magnético é movido sobre a lacuna de um núcleo de ferro no qual é enrolado uma bobina. À medida que regiões magnéticas de polarização diferente passam entre os polos do ímã, seu campo aumenta e diminui alternadamente, resultando em uma mudança no fluxo magnético através da bobina. A força eletromotriz correspondente é enviada aos circuitos eletrônicos e é traduzida em informações que são processadas por um computador. As forças eletromotrizes induzidas pelo movimento são geradas sempre que um ímã se move em relação a um condutor, ou quando um condutor se move em relação a um campo magnético. Um uso desses efeitos é encontrado no dispositivo magnético antifurto em bibliotecas e lojas. Esses dispositivos detectam a fêmea de movimento produzida por uma pequena fita magnética colocada em um livro ou outro item qualquer. Se esta fita não for desmagnetizada pelo bibliotecário ou pelo caixa da loja, ela sempre vai acionar um alarme ao passar por um conjunto sensível de condutores projetados para captar a força eletromotriz induzida. E aí vai indicar que alguém está saindo com o item de forma indevida. O carregamento indutivo, ou carregamento sem fio, como o próprio nome diz, é uma forma de transferência de energia para um dispositivo sem a necessidade de cabos condutores. Esse processo emprega a indução eletromagnética para fornecer eletricidade, não somente para os dispositivos portáteis, mas também para veículos, ferramentas elétricas, dispositivos médicos e outros utensílios. O equipamento portátil pode ser colocado próximo a uma base de carregamento sem precisar ser alinhado com precisão ou fazer contato elétrico com algum dock ou plug. Essa base de carregamento possui uma bobina que é alimentada por uma corrente alternada de alta frequência, gerando um campo magnético com uma magnetização alternada. A proximidade de um dispositivo projetado para ser carregado sem fio também terá uma bobina dentro dele. Quando colocado próximo à base, o campo magnético alternado da base induz uma corrente alternada na bobina do dispositivo. Essa corrente, então, passa por um retificador e é convertida em corrente contínua. Finalmente, a corrente contínua carrega a bateria ou simplesmente fornece a energia operacional para o seu dispositivo. O cozimento por indução é realizado usando o aquecimento por indução direta dos recipientes de cozimento, em vez de depender da radiação indireta, convecção ou condução térmica. O cozimento por indução permite a obtenção de alta potência e um aumento muito rápido de temperatura e das trocas de calor. Em um fogão de indução, uma panela feita de material adequado é colocada em uma superfície de vidro cerâmica acima de uma bobina de fio de cobre. Quando o fogão é ligado, essa bobina é percorrida por uma corrente elétrica alternada. O campo magnético oscilante da bobina induz uma corrente elétrica na base da panela, que por sua vez dissipa parte de sua energia na forma de calor. Este é o calor que eleva a temperatura da panela colocada no fogão e cozinha os alimentos contidos nela por transferência de calor, que neste caso ocorre por condução ou por convecção. Algumas das aplicações do fenômeno da indução são puramente conceituais, ajudando a estabelecer a base da física moderna. Esse foi justamente o caso da teoria da relatividade. Foi por meio do fenômeno da indução magnética que Albert Einstein teve seus primeiros insights sobre a relatividade. Ele imaginou duas situações envolvendo a indução de uma corrente numa espira por um ímã. Na primeira situação, a espira permanece parada enquanto o ímã se move. Na outra situação, o oposto. O ímã permanece parado e a espira se move. Para ambas as situações, o resultado vai ser o mesmo. Nos dois casos, a corrente elétrica que vai ser induzida na espira vai ser a mesma. Mas esses fenômenos podem ter descrições diferentes dependendo do referencial de quem está observando. Quando você move o ímã em direção à espira parada, o ímã vê um campo elétrico surgir. Esse campo é o que induz a corrente no condutor. Agora, no caso em que o ímã está parado e a espira se aproxima,
não haverá campo elétrico surgindo ao redor do ímã. O que acontece nesse caso é que, devido ao movimento da espira, as suas cargas experimentam uma força magnética. Em outras palavras, as cargas no condutor experimentam uma força magnética no referencial do ímã e uma força elétrica no referencial do condutor. Essa percepção, mais do que qualquer outra, foi o que levou Einstein ao princípio da relatividade. Antes disso, pensava-se que a presença de um campo elétrico em algum lugar seria um fato absoluto. Mas, como vemos, a conclusão de Einstein é que a existência ou não de um campo elétrico vai depender de quem observar. Alguns observadores vão notar a presença de um campo elétrico, outros, que estiverem num estado de movimento diferente, não vão. E com isso, constatamos que no experimento da espira e do ímã, a força que age sobre as cargas tem a mesma intensidade em ambos os referenciais, como deveria ser. E isso ocorre apesar do fato de que essa força será aplicada por um campo elétrico ou um campo magnético, o que vai depender do referencial. As aplicações da indução eletromagnética mencionadas nesse vídeo são apenas algumas das mais notáveis. Há inúmeras outras ao nosso redor. Ao assistir esse vídeo, você está fazendo uso da indução agora mesmo. Quase todos os dispositivos modernos, de um computador a uma furadeira elétrica, têm circuitos elétricos no seu design. Nas vias públicas, a indução aciona semáforos quando um carro passa por cima de bobinas sobre a pavimentação da via e altera o seu campo magnético. Os carros híbridos o utilizam para converter a energia de frenagem em energia elétrica em suas baterias. A usina que abastece o seu bairro o faz empregando geradores e transformadores elétricos, que têm como base de funcionamento a indução eletromagnética. Aplicações biomédicas, tanto terapêuticas quanto diagnósticas, já se valem dos efeitos indutivos do campo magnético, como, por exemplo, na técnica de estimulação magnética transcraniana, nos implantes cocleares para recuperar a audição em deficientes auditivos e nos sensores de respiração que monitoram bebês prematuros e alertam os pais em casos de parada respiratória. A indução eletromagnética está em toda parte e é difícil estar exagerando quando pensamos que ela foi uma das mais importantes descobertas da história. E Faraday certamente estaria triunfante em saber que novas e cada vez mais impactantes aplicações da sua descoberta vêm sendo realizadas até hoje. Esse vídeo termina por aqui. Se gostou desse conteúdo, dê um like agora e se inscreva no canal. Tenha Verve Científico. Um abraço e até a próxima!